Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Bom dia, graça e paz, tudo bem? Culto online. Antes de mais nada, feliz Dia dos Pais, feriado, Dia dos Pais, dia de muita bênção da parte do nosso Deus. Desde já eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Você que ainda tem o seu pai, hoje é um motivo de gratidão, porque o Senhor colocou alguém na sua vida para ser um referencial, para ser uma bênção sobre você. Você que não tem mais o seu pai, não fique triste, né? Hoje é também um dia de gratidão, pois em algum momento Deus colocou sobre sua vida alguém que foi uma bênção para você. Se não fosse essa pessoa, hoje você não estaria aqui e por si só, esse é um motivo de júbilo e de gratidão. O Dia dos Pais é um dia onde nós nos recordamos de como é importante a figura paterna sobre as nossas vidas. E é impossível nós não pensarmos que o nosso Deus, ele se apresenta na figura de um pai zeloso, um pai amoroso, um pai que nos abençoa. Amém? Nesse momento eu quero orar por você, quero orar pelos nossos pais, quero colocar os pais da Igreja Batista Manancial de Volta Redonda diante do Senhor. Você que não é da nossa igreja, que está nos acompanhando pela rede, eu quero colocar também o seu pai ou a sua vida diante do Senhor. Talvez você seja pai também, seja muito abençoado nesse ministério. Ser pai é um ministério da parte de Deus. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por esse dia? Senhor, muito obrigado, Pai. Nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia especial. Queremos agradecer pelos nossos pais, pela referência que eles são sobre a nossa vida e por esse propósito do Senhor, Pai, de colocar pessoas especiais sobre nossa vida para cuidar de nós, para nos instruir, para nos ensinar, para nos fortalecer. Somente o Senhor poderia realmente, ó Pai, ter uma ideia como essa, a ideia da paternidade. A paternidade é uma demonstração do amor e do zelo do Senhor pela humanidade, pela nossa vida. O Senhor mesmo apresenta-se como nosso Pai, mostrando o quão importante é a figura paterna, Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos gratos por esse dia. Eu quero colocar cada vida, cada família diante do altar do Senhor. Abençoe cada pai, abençoe cada casa, abençoe cada filho. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por esse dia especial. Nós não poderíamos começar de outra maneira sem ser reconhecendo a importância desse dia. E agora, desde já, eu quero junto com vocês assistir uma breve homenagem aos nossos pais. Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Me conhece mais do que eu mesmo. Um olhar decifra meu segredo. Um abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, Pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Na mesma canção eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que vi um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu. É a verdade da sua risada, mesmo
afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Conhece mais do que eu mesmo. Num olhar decifra meu segredo. Num abraço acaba com os meus medos. Não tem mais medo, Pai. Sei que já virou clichê, mas eu te amo demais. Eu vou seguir seus passos. E quando você está longe, dentro do meu coração te acho. E toda vez que vi um erro meu, é no seu colo que me consolava. A maior herança que você me deu não é diamante, nem ouro, nem prata. É sua história e tudo que escreveu, é a verdade da sua risada. Mesmo afastados pelo dom que Deus nos deu. Oh Pai, vai na frente que eu tô na mesma estrada. Vai na frente que eu tô na mesma estrada. Amém, meus irmãos? Estamos de volta agora para meditarmos na palavra do Senhor. Nós estamos no mês de agosto, que é também no meio batista, o mês dos jovens e adolescentes, o mês da juventude, como nós costumamos dizer. E nós estamos também na série Gente a Gosto de Deus. No domingo passado eu pude juntar as duas coisas, né? Eu peguei o mês dos jovens e juntei a série Gente a Gosto de Deus, falando do jovem Davi, como o jovem Davi ele é um modelo e um exemplo para todas as idades, para todas as gerações. E hoje eu quero continuar na mesma linha. Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre Samuel. Lembra? No domingo passado eu expliquei para você que eu fiquei entre Davi e Samuel, mas disse para você que ministraria sobre as duas pessoas. E hoje eu quero falar com você um pouquinho sobre Samuel, gente a gosto de Deus. Então, meus irmãos, culto online, mas é culto. Pega aí a sua Bíblia e me acompanhe. Já está aí com a sua Bíblia em mãos? Então vamos lá para o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 3, os versículos 1 ao 10. 1 Samuel, capítulo de número 3, os versículos 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. O título, né, a minha Bíblia ela tem a divisão por título, ela traz o título O Senhor Fala com Samuel. Diz assim, capítulo 3, versículo 1, enquanto isso, presta atenção no termo bíblico usado, o menino Samuel servia ao Senhor ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras. Deus ele tinha parado de falar com o povo, até mesmo por meio dos profetas, de tanto que o povo estava pecando. E visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, o sacerdote daquela época era o sacerdote Eli, ele tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado e Samuel dormia na casa do Senhor, onde a arca de Deus estava, a arca da aliança. De repente, o Senhor chamou Samuel. O menino respondeu, estou aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou.
Samuel foi chamado por Deus e ele pensou que era o sacerdote Eli quem estava o chamando. Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar. Já viu quando você ouve alguém te chamar e você até olha na janela, olha na porta e não tem ninguém? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui com Samuel. Versículo 6. Então o Senhor o chamou novamente. Samuel. Mais uma vez ele se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Mas Eli respondeu, meu filho, eu não te chamei. Volta para a cama. Versículo 7. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli entendeu que era o Senhor que chamava o menino. Versículo 9. Por isso disse a Samuel, vá, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois o seu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou como antes, Samuel, Samuel. E Samuel respondeu, fala, porque o seu servo está ouvindo. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. A palavra do Senhor é viva e eficaz para falar aos nossos corações nessa noite. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer a Ti, ó Pai, pela palavra colocada diante de nós. Eu quero pedir nesse momento que o Senhor esteja perdoando os nossos pecados, lavando, nos purificando, para que possamos estar aptos a estarmos em contato com a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração. É o que nós te pedimos, ó Pai, na certeza que o Senhor está disposto a falar conosco. Perdoa as nossas fraquezas, perdoa as nossas impurezas, nos ajude a nos mantermos santos diante do Senhor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Samuel, gente a gosto de Deus. Meus irmãos, mês dos jovens, não podia ser diferente, né? Nesse nosso segundo encontro, eu quero falar com você sobre esse jovem que também é um referencial para as nossas vidas, principalmente para a nossa vida espiritual. Se você não se lembra, Samuel é filho de Ana, uma mulher que não conseguia ter filhos e que em um determinado momento ela vai até o templo, ela vai à casa do Senhor e ela começa a orar e aquela mulher está com o coração quebrantado, aquela mulher está com o coração despedaçado e ela chora, agoniada diante da presença do Senhor. Ela quer um filho, ela pede um filho, ela sente vontade de morrer porque ela não consegue ter um filho. E naquele tempo o sacerdote era o sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias, guardador da arca da aliança do Senhor. Eli entrando no templo, ele via Ana chorando muito. Ela orava e sua boca mexia, mas ela orava apenas em pensamento. Apesar da boca mexer, não saíam palavras. E Eli julgou que Ana estivesse bêbada. E aí Eli vem repreender Ana. E Ana, que na verdade dá uma certa repreensão, e ele diz, a sua serva não está bêbada, eu estou aqui rasgando o meu coração diante do Senhor, eu preciso ter um filho. Se eu tiver um filho, esse filho será um servo do Senhor. E aí o sacerdote Eli, ele diz, olha, que o Senhor atenda a sua oração. E de fato, meus irmãos, o Senhor atendeu a oração de Ana e ela engravidou. O Senhor ouviu o coração quebrantado de Ana e ela tem um filho chamado Samuel, o grande profeta do Senhor. A palavra de Deus nos diz que não houve profeta como Samuel em Israel. E o que eu quero dizer para você é que Ana, ela cumpriu a sua promessa. Se você faz uma promessa a Deus, você precisa cumprir. A palavra nos diz que Deus ele não se agrada dos juramentos dos tolos, das promessas dos tolos,
porque a palavra do servo de Deus tem que ser sim ou não. Ana disse para Deus: me dê um filho, eu estou desesperada, eu vou morrer se eu não tiver um filho. Se o Senhor me der um filho, ele será servo do Senhor. E Ana era uma mulher de palavra. Deus deu Samuel para ela, mas quando Samuel chegou ali na idade entre 4 a 6 anos de idade, Ana foi até o templo, chamou o sacerdote Eli e disse: sacerdote, você deve se lembrar da promessa que eu fiz ao Senhor. E agora está aqui o meu bem mais precioso, o meu filho Samuel, está aos seus cuidados. Cuide dele dentro do templo, que ele cresça aprendendo a servir ao Senhor. Olha só, meus irmãos, uma mãe que, de certa forma, abre mão da convivência com o seu filho em adoração a Deus. Samuel, por si só, ele já é filho de uma mulher inspiradora. Não é à toa que Samuel é um homem de Deus, um servo de verdade, um homem diferenciado. Ele teve exemplo. E o sacerdote Eli recebe Samuel e começa a cuidar de Samuel dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Entre 4 a 6 anos, ainda criança, nem jovem nem adolescente, Samuel chega à casa do Senhor e começa a servir. E a Bíblia diz, meus irmãos, que os filhos de Eli, que seriam sacerdotes por direito, não é? Que o sacerdócio era em parte hereditário, eles levavam a vida espiritual de uma forma muito rasa, eles eram displicentes, eles não tinham responsabilidade, eram irresponsáveis. Eles se embebedavam, eles saíam com prostitutas. O mau testemunho dos filhos do sacerdote Eli era terrível. O povo já estava revoltado porque o próprio sacerdote Eli não corrigia os seus filhos. Eles roubavam das ofertas do templo, eles não cuidavam do templo. Diz a palavra que eles chegavam ao ponto de quase deixar a lâmpada do templo apagar. Naquele tempo havia uma lâmpada, né, no templo do Senhor, no tabernáculo de Deus, e essa lâmpada ela não podia se apagar. Era a função do sacerdote manter aquela luz acesa dia e noite, e eles quase deixavam essa luz apagar. E aí, meus irmãos, Samuel, que não tinha uma linha sacerdotal, ele servia com excelência na casa do Senhor. Ele servia na presença do Senhor com toda dedicação, ao ponto que todo o povo notava o testemunho de Samuel e como Samuel era diferente em relação aos filhos de Eli. Samuel representava realmente um verdadeiro servo do Senhor. Diz a palavra que aos 21 anos, Samuel já era reconhecido. 21 anos, aí sim, não é? Jovem, aqui ó. Já naquela época, 21 anos ainda era considerado meio que adolescente, mas de adolescente para jovem. Samuel já é reconhecido como um grande profeta por todo o povo. 21 anos de idade. Samuel já é um grande profeta do Senhor. Quando a gente pensa em profetas, a gente costuma pensar em sacerdotes, né? Em alguém muito velho, em alguém já com muita idade, barbudo, barba branca, não é? Alguém muito já vivido. Mas pense em Samuel, com 21 anos de idade, no seu vigor, na sua juventude, sendo reconhecido por todo o povo, tendo a admiração do povo como um grande sacerdote, um grande profeta do Senhor. Ele estava cumprindo o propósito que a sua mãe deu para a sua vida diante do Senhor. E aí, meus irmãos, no texto que nós estamos de 1 Samuel, no capítulo de número 3, nós vemos uma das passagens mais legais da Escritura Sagrada, que é o chamado de Samuel. Esse homem que não tinha uma linha sacerdotal, mas que foi escolhido a dedo por Deus para ser um novo profeta, para ser um novo sacerdote diante daquela gente, em um tempo onde Deus não estava falando com o povo.
Os filhos de Eli pecavam muito, mas o povo também estava pecando muito. Deus se calou. Às vezes nós dizemos, né? Mas Deus não fala mais hoje em dia. Ele fala. A palavra diz que Deus não havia parado de falar totalmente. Ele falava raramente. Visões eram muito raras. Versículo 1 do capítulo 3. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram raras e visões não eram comuns. E eu fico pensando, será que a gente não está vivendo um tempo assim? O pecado é tão grande, não é verdade? As pessoas são tão indiferentes. Nós vivemos uma vida muitas vezes como Ofni e Finéias, vivemos como sacerdote Eli, levamos assim, com perdão da palavra, perdoe a vulgaridade da minha palavra, levamos uma vida espiritual vagabunda, levamos uma vida espiritual carniça, rasa, né? Muitas vezes deprimente. E aí não me admira que talvez hoje o Senhor fale pouco com a gente. A gente vê muitas igrejas aí, principalmente pentecostais, não criticando a linha teológica, onde Deus fala o tempo todo, né? Revelação, revelação, revelação. E nós sabemos que muitas dessas revelações são balelas, são profetadas, são visagens, não são visões. Eu acredito em profecia e visão, mas em 90% das vezes é balela, é coisa do homem. Tanto que o próprio Deus, ele repreende a igreja, ele diz, olha, não digam o Senhor falou se eu não falei. Mas quando nós olhamos aqui para a palavra, aqueles tempos eram como os tempos atuais, tempo de muito pecado, de muita indiferença, onde o Senhor raramente falava, mas falava. Então o Senhor escolhe Samuel para ser luz naquele tempo. Por que Samuel foi chamado, meus irmãos? No capítulo 3, nos versículos 11 a 14, nós vemos a resposta. Está aí com a sua Bíblia aberta? 1 Samuel 3, 11 a 14. Então o Senhor disse a Samuel, dando seguimento aqui no versículo 10, Samuel, Samuel, e Samuel respondeu, fala que o teu servo ouve. E aí o Senhor, ele responde, ele diz, olha, eu estou prestes a realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Vai doer os ouvidos daquele que ouvir a minha profecia. Cumprirei do começo ao fim as ameaças que fiz contra Eli, o sacerdote, e a sua família. Eu o adverti de que castigaria sua família para sempre, pois os seus filhos blasfemaram contra Deus. E ele não os repreendeu, ou seja, o pai fez vista grossa, não é? Aos pecados dos filhos. Ele não os repreendeu por seus pecados. Por isso, jurei que os pecados de Eli e de seus filhos jamais serão perdoados por meio de sacrifícios e nem ofertas. Uma palavra bem propícia também para os dias dos pais, não é? Porque nós vemos que o sacerdote Eli, ele estava fracassando no ministério da paternidade. Deus iria tirar do sacerdote Eli o sacerdócio. E aí a gente aprende que a paternidade é um ministério diante de Deus. Eli estava falhando com o povo estava pecando muito, não é? Eli não estava conseguindo guiar o povo a uma conversão dos seus pecados. Mas a grande verdade é que ele falhava como sacerdote, porque antes disso ele falhava como sacerdote dentro da sua própria casa. Então atenção, pais, você que é pai que está me ouvindo, você é um sacerdote dentro da sua casa. Não falhe, né, nesse ministério. Repreenda os seus filhos quando precisam ser repreendidos. Não faça vista grossa diante dos seus erros. Porque muitas vezes os pais veem os filhos fazerem coisas erradas e fingem que não estão vendo. Exerça o ministério do Senhor sobre a vida deles. Seja pastor dos seus filhos, porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, de cada um de vocês que são pais. Amém? A palavra de Deus está nos dizendo que Deus, em alguns momentos, ele confrontou o sacerdote Eli para que ele chamasse a atenção dos seus filhos, para que ele fosse pai. Mas ele não fez. E aqui, por isso, o Senhor iria tirar o sacerdócio de Eli. Iria passar
o sacerdócio para Samuel, iria tornar Samuel no profeta de Israel. Precisamos então, meus irmãos, ter isso em mente, né? Principalmente aqueles que são pais. Ser pai é um ministério. Aprendamos com o sacerdote Eli que Deus espera algo de nós no ministério da paternidade. Precisamos corresponder a esse ministério com excelência. Mas por que Deus chamou Samuel? Está aqui nos versículos 11 ao 14. Porque o povo estava em pecado. Estava em pecado porque Eli falhava como sacerdote e falhava principalmente com os seus filhos. Como Eli falhava com os seus filhos, o povo via que ele não repreendia nem os seus próprios filhos, então o povo pecava também. O povo começou a achar que o pecado era algo aceitável, pois não enxergava na família sacerdotal testemunho. Está vendo como que isso é algo extremamente pesado? E a palavra nos diz que em algum momento os filhos de Eli que serviam no templo, que deviam fazer a manutenção do templo, eles quase deixavam a luz do templo apagar. Essa luz, essa lâmpada, ela nunca podia apagar, ela representava a presença de Deus acesa ali, presente no meio deles. E aí uma das funções de Samuel era não deixar a luz apagar. A luz não podia apagar no meio do povo, no meio do templo, dentro do templo e no meio do povo. O chamado de Samuel para manter essa luz acesa é para servir na presença do Senhor, no tabernáculo de Deus. Mas mais do que isso, Samuel ele é chamado para manter a luz de Deus acesa, mas ele é chamado para ser luz naqueles dias. Mais à frente, no Novo Testamento, o Senhor vai nos dizer que nós somos a luz do mundo. Samuel é chamado para ser a luz do mundo naqueles dias. E o que nós aprendemos com o chamado de Samuel? Muito rapidamente, eu quero destacar 3 coisas para nós aqui nessa noite, nessa tarde, nesse início de noite. Em primeiro lugar, eu aprendo com o chamado do jovem Samuel, daquele adolescente, jovem a gosto de Deus, uma referência para nós e para todas as idades, de que nós devemos servir ao Senhor com excelência, porque servir ao Senhor com excelência chama a atenção de Deus. Olha, meus irmãos, nos versículos 11 a 14 nós vemos que Ofni, Finéias e Eli serviam ao Senhor de um modo relaxado, serviam ao Senhor com indiferença. A palavra de Deus nos diz que maldito é aquele que serve ao Senhor relaxadamente. Olha que palavra dura, que palavra pesada que a Bíblia nos traz e que nos faz refletir. Como anda a nossa vida espiritual atualmente? Você tem levado uma vida espiritual relaxada? Meus irmãos, é pesado para mim como pastor dizer isso, mas a Bíblia nos chama, Tá amarrado. Mas a Bíblia chama aqueles que servem ao Senhor de modo relaxado de malditos. Malditos são aqueles que servem ao Senhor relaxadamente. E nós vemos aqui, meus irmãos, que Eli, o sacerdote, Ofni e Finéias chamam a atenção de Deus pelo seu modo relaxado de viver. Ao ponto que Deus ele diz que vai os castigar definitivamente. Como seria isso, pastor? Eles morreram. Morreu todo mundo, né? Nós sabemos que Eli morreu, Ofni morreu, Finéias morreu. Sabemos que o sacerdócio foi lhes tirado das mãos. Sabemos que a função de profeta foi retirada da família deles. Mas eu vejo aqui gente que levava uma vida espiritual de qualquer maneira, que chama a atenção de Deus para o mal, né? Mas quando eu olho nessa história, eu vejo Samuel. A forma como Samuel levava a sua vida espiritual, a forma como ele servia no templo, chamava a atenção do povo. O povo já reconhecia Samuel como um sacerdote, apesar que ele não era um sacerdote de direito, mas o reconhecia como um excelente servo do Senhor, alguém que servia no templo com muita dedicação.
Isso chamou a atenção do povo, mas isso chamou principalmente a atenção de Deus. Assim como Deus no passado chama ali a família, dos levitas para servirem no templo, chama a família dos sacerdotes, a exemplo de Eli e seus filhos, nós vemos que Deus ele é soberano para chamar quem ele quiser para essa função. E Samuel chama tanto a sua atenção porque ele servia a Deus com tanta dedicação que Deus escolhe Samuel para ser o seu profeta. Ele escolhe Samuel para ser o novo sacerdote daquela gente, o novo pastor de Israel. E isso é tremendo, meus irmãos, porque Samuel ele foi assim um profeta que levou a sua vida ministerial de um modo assim incomparável. Incomparável. A Bíblia exalta a conduta de Samuel enquanto sacerdote, enquanto profeta do Senhor. Servir com excelência chama a atenção de Deus. Você quer chamar a atenção de Deus? Sirva ao Senhor com excelência, lute contra a indiferença, lute contra a mornidão, lute contra a frieza espiritual, lute contra a sua indiferença. Lembre-se do testemunho de Eli, de Eli, Ofni e Finéias, que levavam uma vida rasa e que sofreram por isso. Lembre-se do testemunho de Samuel, escolhido a dedo por Deus porque servia com excelência. Como nós precisamos servir com excelência, meus irmãos, certamente chamaremos a atenção do Senhor. Segundo, a segunda coisa que eu aprendo com o chamado de Samuel é que algumas coisas tentam nos confundir no processo de servir. Quando você quer servir a Deus, algumas coisas tentam nos confundir. Veja que aqui no texto o que confunde Samuel é a sua inexperiência, Ele nunca havia ouvido a voz de Deus. Na minha mente pastoral, eu brinquei com você no domingo passado lá na igreja, no culto presencial. Eu penso que quando Deus vai chamar Samuel, ele devia ter uma voz divina. Eu não sei como é uma voz divina, não é? Mas devia ser um Samuel. Aquele eco, Samuel. Será que era assim? Talvez não. Porque Samuel ele confunde a voz de Deus com a voz do próprio sacerdote Eli. Ele pensa que é Eli quem está o chamando, não é? Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: no processo de servir a Deus, de atender ao chamado do Senhor, algumas coisas acabam nos distraindo e nós perdemos então a direção. Samuel, por 3 vezes, ele vai até o sacerdote Eli e pergunta: o senhor me chamou? O senhor precisa de alguma coisa? E Eli diz: não, vai dormir, meu filho, eu não te chamei. Samuel está um pouco distraído, Ele não consegue entender quem é que está o chamando, sendo que era o próprio Deus. Mas que bom que Eli ainda tinha pelo menos um pouquinho de sensibilidade espiritual. Ele já tinha tido tempos de glória no passado como servo do Senhor, de seriedade diante de Deus. Ele entende o que está acontecendo. Então ele diz para Samuel: quando você ouvir essa voz de novo, diga: fala que o teu servo ouve. E aí, meus irmãos, Samuel ele foi direcionado pelo sacerdote Eli. Foi instruído a não se distrair. Foi instruído a não se deixar confundir. Samuel estava confuso. Mas agora, quando o Senhor o chama pela 4ª vez, Samuel está agora focado. Ele sabe o que está acontecendo. E aí Deus o chama: Samuel, Samuel. E ele responde: fala que o teu servo ouve. O que eu quero dizer para você é que muita coisa nessa vida vai tentar te distrair de servir ao Senhor. Vai tentar te tirar da direção. Você vai ser guiado para outros caminhos, Samuel estava sendo guiado para outros caminhos, sendo guiado a pensar
que era Eli quem estava o chamando, mas era Deus. E agora focado, quando Samuel se mantém focado na voz do Senhor, quando ele entende o que está acontecendo, ele recebe a sua primeira profecia. É uma primeira experiência sobrenatural com Deus, meus irmãos. Que maravilha! Que coisa sobrenatural! Eu quero dizer para você nessa noite, não se deixe confundir. Sirva ao Senhor com dedicação, esteja com seus ouvidos atentos, saiba quem é Deus, não se deixe distrair pelas coisas do mundo. As coisas do mundo vão tentar fazer você sair da direção do Senhor. Às vezes nem tanto o mundo, mas às vezes o desânimo, às vezes a carnalidade, às vezes o pecado, às vezes os amigos vão tentar tirar você da direção da voz de Deus. Se coloque na posição de servo. Samuel se colocou na posição de servo. Fala que o teu servo ouve. E na posição de servo, ele teve uma experiência sobrenatural com o Senhor. Não deixe nada distrair você. Muitas coisas estão nos distraindo hoje em dia, querendo nos tirar a capacidade de ouvirmos a voz do Senhor. E em terceiro e último lugar, o chamado de Samuel me ensina que nós precisamos nos colocar na posição de servos. Samuel, ele se coloca na posição de servo quando ele diz para Deus: fala que o teu servo ouve. Será que nós temos nos colocado na posição de servos do Senhor? Será que nós podemos ser reconhecidos como servos do Senhor? A vida que nós estamos levando tem sido uma vida de servidão? Tem sido uma vida de serviço ao Senhor? Nós precisamos servir ao Senhor com dedicação, com excelência, se nós queremos ser gente a gosto de Deus. Os irmãos, Deus, em seu infinito propósito, Ele nos fez para sermos seus servos. E se nós não o servimos, nós não estamos cumprindo o nosso propósito nesse mundo. Não estamos. Não importa se nós já temos décadas de caminhada religiosa. Além de ser religioso, eu tenho que ser servo. Eli, Ofni e Finéias se tornaram meros religiosos, mas deixaram de servir ao Senhor. Samuel se colocou na posição de servo do Senhor. Se tornou, por isso, gente a gosto de Deus. E foi reconhecido, então, por todo o povo, como um dos maiores profetas de Israel. Um servo verdadeiro de Cristo. Um servo verdadeiro de Deus. Alguém que fez a diferença. Alguém que foi luz naquele tempo. Mais do que não deixar a luz do templo apagar, a lâmpada do templo apagar, Samuel foi uma luz para a sua geração. Foi gente a gosto de Deus. Você e eu somos chamados por Cristo para sermos luz nessa geração, para sermos gente a gosto de Deus. Eu quero concluir dizendo para você que não importa a nossa idade, Samuel era extremamente jovem, Eli já era um idoso, Eli já não servia mais ao Senhor com dedicação, não era mais reconhecido como um servo. Samuel era extremamente jovem e era uma referência, um exemplo de testemunho para o próprio Eli e seus filhos e para todo o povo de Israel e também para nós nos dias atuais. Não importa a nossa idade, o que importa é a nossa conduta diante de Deus. Precisamos ser gente ao gosto do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa palavra?
Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra que vem ao encontro do nosso coração. Obrigado porque vivemos um tempo de fortalecimento. Obrigado porque o jovem Samuel, ele é uma referência para nós. Ele é um motivo de aprendizado. Com Samuel, aprendemos a nos tornar gente ao gosto do Senhor, ó Pai. Que nada nos distraia de ouvir a sua voz. Que possamos de fato, ó Pai, que possamos de fato servir ao Senhor com excelência. Que possamos de fato nos colocar na posição de servos verdadeiros do Senhor. Faça de nós, faça de cada um que está ouvindo essa palavra, gente ao gosto do Senhor. Gente a gosto do Senhor. Louvado seja o seu nome, ó Pai. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe nesse mês especial. E eu quero fazer um destaque para você. Mês de agosto é também mês dos adolescentes. Essa semana agora, de hoje, de domingo, até sábado que vem, nós estaremos no 1 Minuto com Deus, sendo abençoados pela juventude da nossa igreja. Assista as devocionais ali, 1 minutinho, assista as devocionais, seja ministrado pela nossa juventude. A nossa juventude é serva do Senhor, assim como Samuel era servo do Senhor desde os 4 anos de idade. Seja abençoado pela nossa juventude, compartilhe a palavra para que toda a sociedade possa ver que no nosso meio existem adolescentes e existem jovens chamados por Deus para ser uma lâmpada acesa no meio dessa geração. 1 Minuto com Deus, compartilhe a palavra, leve a luz do Senhor. Tenha uma semana muito abençoada. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu faço parte de um novo tempo que está nascendo em minha nação. Eu sou um fruto de uma semente que foi plantada há muito tempo atrás. Faço parte de um novo tempo, está nascendo em minha nação. Eu sou o fruto de uma semente
obediência. Que hoje geração E depois Saul, uma geração segundo o coração de Deus, que hoje que Davi, cumpre o propósito de Deus nessa terra. geração que depois Saul, Deus está invadindo a terra de profetas, 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 profetas. Num tempo de louvor. Não, tempo de louvor. Num tempo de louvor. Sim, Senhor, é o que queremos. Num tempo de louvor. Num tempo de Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê